mais um vídeo da série, um perfil de homens piedosos aqui no Instituto de Linguagem Bíblica. Nós estamos vendo esses livros devocionais da Fiel, de biografias de grandes homens de Deus. A gente já viu Lutero, Calvino e continuando nessa esteira dos reformadores. Nós vamos ver um reformador inglês chamado William Tyndale, esse livro escrito por Steve Lawson, A Difícil Missão de William Tyndale. Pessoal, nós vamos meditar um pouco sobre a vida dele hoje e sobre a importância absoluta da tradução bíblica, ok? Então já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal para você receber mais vídeo novo, mais resenhas como essa e mais aulas nossas aqui do Instituto. E eu deixo o link para vocês também, que vocês quiserem adquirir essa obra maravilhosa, que vocês vão gostar demais, William Tyndale, mais uma biografia aí para vocês. Comprem todas da série, vai estar aqui na descrição. Se você comprar pelo nosso link, você vai estar ajudando ainda mais o nosso canal a crescer. Bom, pessoal, William Tyndale, ele nasce ali por volta de 1483, final então do século XV, e ele é um dos líderes da Reforma até ele ser morto por causa da fé. E ele foi o primeiro a traduzir a Bíblia para o inglês. Em que sentido, né? Desde o século VII, algumas porções da Bíblia foram tentadas traduzir, tentadas a tradução para o inglês, né? E com John Wycliffe, ou alguns chamam de Wycliffe, ali há uns séculos antes do Tyndale, com a tradução da Bíblia para o inglês, mas a partir do latim o pessoal abominou isso, o catolicismo romano foi muito contra isso, matou o Wycliffe e por aí vai. Vocês conhecem a história. E surge um renascimento por causa da Reforma, por causa de uma série de fatores, publicação de gramática de hebraico, ressurgimento do estudo do grego. Então, o Erasmo de Roterdã, por exemplo, é muito importante nessa época, porque ele vai compilar o Novo Testamento em grego. Lutero vai traduzir a Bíblia para o alemão, né? E com base em todas essas influências, o Tyndale ele vai, então, pela primeira vez, traduzir a Bíblia para o inglês direto do hebraico, Antigo Testamento, e do grego, do Novo Testamento. Tem uma porçãozinha ou outra em aramaico ali, mas é pouca coisa no Antigo Testamento. Então, é uma tradução direta do original e é a primeira a usar a prensa lá do Gutenberg, a imprimir a Bíblia, né? E ela foi amplamente divulgada. Ela foi uma das bases para a Bíblia King James, né? A versão do Rei Tiago, Rei James lá do século XVII, uma das traduções mais populares aí da história da Bíblia, né? Junto com a Vulgata, que a Vulgata foi usada por mais tempo. Mas a King James foi assim uma tradução muito influente na história da tradução bíblica, ok? E por que o Tyndale resolve então dar a vida para literalmente foi preso, perseguido e dar a vida por amor e pela obra, por essa difícil missão de traduzir a Bíblia? Bom, pessoal, a fé cristã, a teologia cristã da criação, queda, redenção em Jesus, né, e no Espírito, ela intrinsecamente, necessariamente demanda tradução. Tudo bem? O povo de Deus precisa ter acesso à palavra de Deus em seu próprio idioma. Não existe nada de especial no idioma hebraico e no idioma grego ou de espiritual para que Deus tenha se revelado nesses idiomas. O hebraico ele foi usado porque o povo hebreu falava, então o povo simples falava essa língua. E depois no Novo Testamento o povo falava o grego, portanto foi uma língua comum da época. Então Deus se revela no idioma que o seu povo está falando ali, que no caso foi o hebraico, aramaico e o grego. Tudo bem? Se o povo do Antigo e Novo Testamento falasse português, falasse alemão, falasse francês, falasse qualquer outro idioma, latim, a Bíblia seria originalmente nessas línguas. Tudo bem? Mas Deus, pela sua providência, aprove então se revelar nesses dois idiomas. E todo líder precisa saber e conhecer muito bem o hebraico e o grego para ensinar a Bíblia no original para o povo de Deus. E se você é um cristão comum no sentido de não um professor ou um pastor, você também é encorajado a conhecer a língua dos originais. Mas nem todo mundo tem essa possibilidade. Então Deus sempre traduz e dá o seu aval por traduzir. Fazer um culto onde não há entendimento, onde há línguas estranhas, no sentido de idiomas estrangeiros, como o latim, por exemplo, é
não entender a palavra de Deus e não deixar que o povo entenda, igual os fariseus, não entravam no reino de Deus e não deixavam os outros entrarem. Então, a palavra de Deus é extremamente importante, ok? E aí, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, mas antes disso, fica até o final que eu tenho um recado muito importante para você. Continuar vendo esse vídeo até o final, você vai interagir ainda mais conosco aqui no Instituto de Linguagem Bíblica. Mas, por exemplo, pessoal, nós temos lá no texto hebraico de Gênesis 1:3, né? Vaiomer Elohim Ehi Or Vaihi Or. Disse Deus, haja luz e houve luz. Quando o texto diz Ehi Or, haja luz, isso já é uma tradução do que Deus disse em seu idioma divino e já é uma tradução do que os patrísticos, né, os pais da igreja, chamavam de logos interno em diátetos, né, e o logos externo, proforikos, a palavra interna e a palavra externa. Deus não fala originalmente, entre aspas, hebraico ou grego. Ele é um ser divino, transcendente, e ele se comunica na eternidade, Pai, Filho e Espírito, em uma plenitude, né, de comunhão. O hebraico não é a língua de Deus originalmente, nem a língua de Adão originalmente, nem a língua dos anjos originalmente. É apenas o idioma que se desenvolveu aí do povo hebreu na história, não é? E quando Deus diz isso, isso já é uma tradução do plano de Deus interno, do Pai, do Filho e do Espírito, se traduzindo em uma ordem criacional. E isso depois é traduzido para o hebraico e isso chega para nós. Então a Bíblia ela é traduzida. E quando Jesus lá no final de Mateus dá ordem para que nós façamos discípulos de todas as nações, de todas as línguas, também lá em Apocalipse 5, isso necessariamente implica uma tradução das escrituras. Então a Bíblia ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. E as traduções, eu tenho uma A21 aqui, por exemplo, né? As traduções não contêm a palavra de Deus. As traduções são palavra de Deus, é palavra de Deus traduzida. Você acrescenta o adjetivo, ela é palavra de Deus traduzida para o nosso idioma. E a tradução é um movimento, antes de ser linguístico, é um movimento teológico, porque o próprio Deus se traduz na criação, se traduz na sua palavra na revelação e de forma última se traduz a nós na encarnação de Cristo. Ele se torna um ser humano, se traduzindo completamente para nós. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Depois João 1,18 vai dizer que ninguém conhece o Pai senão o Filho, porque o Filho ninguém jamais viu a Deus. Estou com o texto em mente, né? A não ser o Deus unigênito que está ao lado do Pai. Foi Ele quem nos revelou, quem nos fez uma exegese, nos interpretou o Pai ou nos traduziu o Pai. Ok? Então, vale a nossa vida nós lutarmos pela causa da Bíblia ser traduzida para qualquer idioma que ainda não tenha. E, pessoal, qual que é o recado que eu quero dar para vocês? Entra lá no meu Instagram, @orlando_william, porque sempre nos nossos vídeos eu vou colocar caixinhas de perguntas lá para vocês perguntarem a dúvida de vocês e eu trazer aqui para vocês. Eu abri para essa do William Tyndale só a título de experimento e vocês perguntaram lá, entre outras coisas, se vale a pena a Bíblia King James. Pessoal, a Bíblia King James ela foi muito importante para o povo de fala inglesa do século XVII e um pouco depois também. Mas todas as traduções elas precisam levar em conta a atualidade concreta do uso de cada linguagem. Eu não posso dar uma Bíblia na minha igreja pública numa versão de um português brasileiro do século XVIII, XIX, que vai ter umas palavras lá que ninguém vai entender mais, porque o idioma ele organicamente evolui ou organicamente ele se desenvolve, né? E palavras caem em desuso, palavras mudam, palavras transformam. Isso é intrínseco do idioma, não é ruim isso não tem como ser evitado, tudo bem? Então procurem traduções que sejam fiéis ao original, mas que ao mesmo tempo consigam traduzir numa linguagem do uso corrente do português, como faz a Almeida, a Revista Atualizada, Século XXI, a NVI,
várias traduções, né, que eu já indiquei para vocês, várias aqui, até mesmo umas mais, né, uma tradução ainda mais dinâmica, né, então existem várias teorias de tradução, mas foi para isso que o William Tyndale deu a sua vida, para traduzirmos, nós venhamos a doar-nos pela causa de conhecermos mais a palavra de Deus e de fazê-la conhecida, tudo bem? E quem sabe você que está me ouvindo tem um chamado missionário para traduzir a Bíblia para um idioma que ela ainda não tenha traduzido. Então fique muito encorajado pelo testemunho do William Tyndale. Então é isso aí, pessoal. Repito, se você está gostando dos vídeos aqui no canal, não deixe de se inscrever, converse conosco aqui nos comentários, porque eu sempre respondo, e deixe o seu like. E até a nossa próxima resenha de mais um perfil dos homens piedosos que Deus levanta aí na história para nossa edificação.